A polícia vai atender uma ocorrência da Lei Maria da Penha. Tenta abordar o suspeito que saca a arma. O homem já estaria ameaçando a esposa e o filho de apenas 8 anos. 8 anos. Aliás, Bruna, como é comum isso, a quantidade de vezes mostramos histórias parecidas cuja diferença está nos personagens. Não é isso, Bruna? É isso, Paulo, e muito triste tudo isso, viu? Por exemplo, hoje a nossa equipe foi até o Almirante Tamandaré cobrir um confronto. A princípio era um confronto, mas chegamos lá e descobrimos toda a história por trás desse confronto, do como que começou tudo isso. Vamos acompanhar. O homem que morreu é Juarez Osório Lopes Cauti, de 55 anos. Na tarde de ontem, ele teria ameaçado a esposa, que já tinha medida protetiva contra ele. E também ameaçou pessoas próximas da família. Passou a noite me ameaçando, me xingando, me humilhando, como ele sempre faz. Eu teria áudios dele, de mensagem, do celular, ele ameaçando ela, dizendo que ia matar. Tem outras informações também de que ele teria, em outra ocasião ali, quebrado uma garrafa de vidro no chão e feito o filho ali caminhar sobre o filho ali, um menino de 8, 9 anos, caminhar sobre aqueles cacos de vidro lá. Tu deu sorte de não ter levado uns esfrega que nem a Carmen levou. Mas você é burra, porque eu sempre dizia para você, eu enrolo as minhas vítimas como se eu fosse cobra. Eu enrolo e vou matando aos pouquinhos. Porque se a pessoa não está somando comigo e não está fazendo o que eu quero, eu vou acabando com elas ao pouquinho. De acordo com a Polícia Militar, a viatura veio por essa rua, pela Francisco Gabardo. E ao chegar aqui, o suspeito estava nesse estabelecimento de equipamentos de som para carro. Mas, de acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, ele disse que não iria se entregar. E aí, então, aconteceu o confronto. Segundo informações da Polícia Militar, o homem saiu recentemente da prisão. A equipe tentou fazer a abordagem ali, no momento que o indivíduo ele se recusou ali a ser abordado e sacou uma arma de fogo. Nós conversamos com a viúva de Juarez, que ficou sabendo na tarde desta quarta-feira sobre a morte do ex-marido. Esses vídeos foram enviados por ela. Ela conta o que aconteceu. Eu tentei proteger meu filho. Eu queria bater nele. Olha o que ele fez. As imagens mostram o estado da casa do casal depois da briga. Ele queria quebrar aquele lá, com um martelo. Paulo Gomes, essa mulher que nós mostramos os vídeos aí, a gente conseguiu conversar com ela hoje à tarde. Ela enviou mais algum material, mais alguns vídeos aí pra gente, para que a gente possa entender melhor a dimensão do que ela estava passando, do que ela estava enfrentando com esse homem que hoje morreu nesse confronto com a Polícia Militar. Eu vou pedir para deixar um sobe-som aí do vídeo, que eu acho que dá para ouvir um pouquinho dela falando. Mas eu tava aqui no tanque. Eu tentei proteger meu filho. Tava uma garrafa de café. Pra limpar o carro, tudo, né? Senão seca, daí ele gruda mais. Eu tava aqui no tanque e ele veio e aqui tava uma garrafa de café em cima do balcão ali. Ele jogou com tudo no chão e olha aí o que sobrou. Ele queria quebrar aquele lá, o martelo, pegou álcool, pegou o fósforo, pegou mais umas caixas que já tava com esses sub ali e queimou junto. E falou que quem ligasse aquele dia, ele ia dar as coisas. Ele não ia vender, inclusive deu. Passou a noite me ameaçando, me xingando, me humilhando, como ele sempre faz. Olha, Paulo, eu ouvi o relato dessa mulher. Ela conversou comigo hoje à tarde de áudios dele, de como que ele agia com ela, da tortura psicológica, da violência, que não é só a física, é psicológica também, chamando ela de gorda, que ela só engordava em casa. Terrível, Paulo, terrível. Fiquei muito triste por essa mulher. E hoje, infelizmente,
Digo infelizmente, porque a gente não deve comemorar a morte de ninguém, né? Infelizmente essa história acabou assim, porque a gente também está falando de uma criança que ficou sem o pai. Mas ele reagiu à abordagem da polícia militar, de acordo com o tenente, disse que não ia se entregar de qualquer maneira. Não tinha mandado aberto, tá, Paulo? Eu acho que no máximo que ele ia responder era pela arma ali que estava com ele ilegal, porque ele estava com 38 e também munição de calibre 22 no bolso, mas ele resolveu reagir. Isso mostra um pouco esse temperamento dele violento também, e acabou então morto nesse confronto com a polícia militar. E agora essa mulher, né, de alguma forma se livrou desse ex-marido, mas que história triste, Paulo Gomes. O que essa mulher passou com ele dentro de casa. E toda pessoa que queria se aproximar para ajudar também era ameaçada por esse homem. E eu vou dizer que concordo com o que disse a Bruna. O cara era gente ruim, incomodava a ex-esposa, ameaçava, estava armado, não fosse a polícia poderia ter dizimado a família. Neste aspecto não há dúvida de que gente boa não é. Agora, temos uma criança de 8 anos que fica sem o pai. Claro, ficou sem o pai antes de ficar sem o pai do que sem a mãe, não é? Porque a mãe não estava fazendo nada de errado, mas de qualquer maneira fica esse trauma o resto da vida na cabeça de uma criança, de uma inocente, de uma criança.